Agora a gente muda de assunto porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui 30 milhões de pessoas que sofrem com enxaqueca. Muitas dessas pessoas nem ao menos sabem identificar que estão sofrendo dessa dor, acham que é apenas uma simples dor de cabeça e se automedicam e, em muitos casos, prejudicam ainda mais a situação. Mas, para explicar melhor sobre a enxaqueca, informar sobre essas diferenças de outras dores, nós estamos recebendo aqui o neurologista Tibério Borges. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Prazer. Um assunto muito importante, né? Sim. Que é muito comum as pessoas irem ali na farmácia, compram aquele monte de comprimido e toma, e isso de fato pode estar ocasionando outros problemas, né? E é importante a gente destacar que a enxaqueca ela é uma doença com base genética, então é uma doença crônica. Então não tem cura. Então é importante a pessoa então fazer um diagnóstico e fazer um tratamento quando couber o tratamento, né? Porque a enxaqueca vai variar ao longo da vida, depende de muitos fatores, o estresse, privação de sono. Então às vezes as crises são provocadas mais no período menstrual, no caso da mulher. Então é importante reconhecer, fazer esse diagnóstico e ter um acompanhamento adequado. Como é que a gente pode fazer essa diferença de uma dor de cabeça comum para uma enxaqueca? Porque sabemos que tem dores de cabeça que doem bastante, mas não chegam a ser consideradas enxaquecas. A gente chama, né, cefaleia, então dor de cabeça é a cefaleia, e a enxaqueca é uma das principais causas então, de dor de cabeça, de cefaleia. A gente utiliza de critérios bem definidos para a enxaqueca. Então, a enxaqueca, na própria consulta médica, a gente faz o diagnóstico, não se precisa de exames de imagem. Mas, então, como que reconhece? É uma dor, geralmente, de um lado. Então, a pessoa diz, ela aponta o lado que dói. Então, a gente diz que é um lado, o caráter dela é muito típico de latejar, parece que é um coração batendo, eles falam dessa forma. O enjoo pode ser muito frequente, chegar até vomitar. A dor até incomoda ou piora com a luz e sons. Então a pessoa prefere ficar no lugar escuro, silencioso, enjoa muito. Então isso são características marcantes. E por vezes dura até 3 dias. Então já pensou uma dor de moderada, forte intensidade, durante 3 dias a pessoa começa então a faltar ao trabalho, tem que levar prejuízos no trabalho, na vida social e tudo. Então, a dor de cabeça como ela jamais chegará a esse ponto, né? Ela pode doer muito aqui nesse momento, mas não chega a ficar 3 dias, né? Assim, é até 3 dias, né? Então, uma crise de enxaqueca, ela pode durar até 3 dias. Mas, assim, por isso que é importante o diagnóstico, porque a gente não quer que uma pessoa fique, então, sofrendo 3 dias com dor. Então, é importante ter um diagnóstico, não buscar automedicação. Então, com a consulta com o seu médico, o neurologista, ele vai orientar como que deve ser o tratamento. Quanto à medicação, no caso de enxaqueca, como é que funciona? Sim, na enxaqueca a gente coloca que tem um tratamento de tirar a crise, então o tratamento de abortar aquela crise, e o tratamento de prevenção. A prevenção na enxaqueca pode ser tanto farmacológico, que a gente introduz então a medicação, mas também outras práticas não farmacológicas, então atividade física, um bom sono, uma alimentação saudável, equilibrada. Um destaque também é evitar o jejum prolongado. A gente sabe que pacientes com enxaqueca, o jejum prolongado pode provocar uma crise, então quem já tem o diagnóstico evite o jejum, né? Então tem que ter os lanches entre um café da manhã e um almoço. Tá? Então, quando a gente identifica então, que precisa fazer um tratamento preventivo, aí a gente usa medicações diárias. Aí, no caso, a ideia não é de tirar a dor, então seria como uma prevenção. Já temos participação aqui dos nossos telespectadores. A Francisca, boa tarde, gostaria de saber quem sofre de enxaqueca fica bom, se fica bom, porque a minha mãe há anos faz tratamento de enxaqueca e no ano passado ela passou por outro médico, neurologista, e ele falou que não tinha enxaqueca e que ela havia sofrido um AVC grau 1. Só que os medicamentos que ele passou não servia para ela. Ela continuava sentindo dor de cabeça e o rosto incha. O que poderia ser isso? A gente tem que avaliar, né, o caso, mas assim, o que eu posso falar é a enxaqueca não tem cura. Então, o que então a pessoa pode ter a dor de cabeça ao longo da vida toda e na vida também teve o AVC, né, por fatores de risco outros.
mas o AVC em si ele não é de ficar causando dor de cabeça, né? A gente pode deixar isso claro, a não ser uma dor de cabeça súbita, que é diferente. Nós estamos falando da enxaqueca, que é uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica. Aí, no caso, a pessoa tem que perguntar, como que eu vou fazer, então, o tratamento, por quanto tempo? Depende muito de como que está naquele momento. Então, se a pessoa está tendo crises semanais, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, a gente chama de enxaqueca crônica quando tem mais de 15 dias no mês. Então, esse paciente, essa pessoa tem que estar um tratamento de prevenção. E, por vezes, a gente usa o tratamento por muito tempo, um ano no mínimo. E por vezes, quando a gente tenta tirar a medicação, a pessoa volta a ter crises que lhe deixam incapacitada. Então, em algumas pessoas, sim, o tratamento tem que ser prolongado. Nesse caso, uma pessoa com enxaqueca e vai lá na farmácia, compra um remédio e toma. Naquele momento, ele pode se tornar viciante e causar que tipo de problemas? Pronto, boa pergunta, porque o que acontece, como a dor não tem, a enxaqueca não tem cura, as crises repetidas faz a pessoa ir buscar o remédio para dor, né? E às vezes vai na farmácia e cada hora indica um. E o que pode acontecer é o que a gente chama de abuso de analgésicos. E aí deixa a cefaleia, aquela enxaqueca, mais difícil de tratar. Que é como se o organismo já estivesse dependendo daquele analgésico e ele modifica as características até da enxaqueca, tornando ela com uma outra dor de cabeça em cima, que é a cefaleia por abuso de analgésicos, muito comum em quem tem enxaqueca. Aí já vira um outro tipo de dor de cabeça em quem tem enxaqueca. Ou seja, vai piorando com o passar dos anos, né? Então a gente orienta que não use, né, por conta própria analgésicos, busque sempre uma ajuda de um neurologista para então indicar um tratamento adequado para você. Na crise, procurar um pronto-socorro, né? Sim. A pessoa que já tem um diagnóstico e já consultou, em geral, nós neurologistas já indicamos qual é o tratamento das crises, tá? A gente só precisaria, então, ir para um pronto-socorro se aquele remédio que o neurologista passou ainda falhou, né? Mas é possível, sim, hoje temos bons remédios para tentar tirar da crise. Com esses remédios já indicados pelo neurologista, não pode indicar para o coleguinha que tem. Exatamente, se cada um foi respeitado aquela individualidade ali, né? Então, um não tolera tal remédio, um anti-inflamatório, o outro já não tolera outra classe de remédio, então tem que saber de cada um, né, numa consulta, qual vai ser o seu remédio. Olha só, o Caio está perguntando aqui por que a melancia piora a enxaqueca. Boa. A melancia foi provada recente aí que realmente é um dos principais alimentos que pode desencadear, porque ela tem uma substância que realmente mexe nos vasos cerebrais e aí provoca a crise de enxaqueca. Melancia e melão foram aí uns reconhecidos como desencadeadores de... Tem mais algum alimento? Tem alguns, mas que não conseguiu ainda demonstrar a relação clara, né? Mas a gente sabe que alimentos que tem muito enlatados, que tem aqueles conservantes, glutamatos ali, alimentos com refrigerante, né? Cola, Coca-Cola, essas assim, que pode desencadear frituras, alimentos gordurosos. A gente diz, então, na verdade, que tem que ter uma alimentação saudável, né? Que isso também é uma das formas de prevenção das crises de enxaqueca. Olha só, tem mais um telespectador perguntando aqui do chocolate. Sim, pois é. O chocolate também é um dos que está implicado em possíveis crises de enxaqueca. Olha, tem muita pergunta aqui, doutor. Vou ler mais essa aqui. Por que quando eu ando no sol, minha cabeça dói? Eu sofro muito com a enxaqueca. Pronto, essa aí é uma queixa comum para os pacientes e que ele fala dessa relação com o sol. Na verdade, o que eu tento explicar é que pode estar acontecendo uma desidratação quando você está exposto a uma exposição solar por muito tempo. E a desidratação pode sim levar a uma crise de enxaqueca. Ainda mais nosso clima aqui, exatamente, né? Que é generoso. Exato. Tem que ter esse cuidado. Eu quero agradecer muito pela sua participação. Tivemos muitas perguntas aqui. Infelizmente, não temos mais tempo para passar. Se o senhor tiver alguma rede social onde aborda mais sobre esse tema e outros também de interesse da população, pode ficar à vontade e expor aqui o seu telefone. Fique à vontade. Eu tenho o Instagram, que é doutor, dr.tiberiborges. Pode entrar em alguma pergunta lá, eu sou sempre acessível.
E o que eu quero deixar é que a pessoa busque realmente um diagnóstico, né? Diagnosticar a enxaqueca é importante, porque a pessoa já tem que saber que não tem cura e ela pode passar por muito tempo na vida com crises e que saiba, então, o seu diagnóstico. Isso, né? Muito bom, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo mais vezes. Vamos ficar esperando aqui outros temas aqui, que temos muitos temas hoje, né? Que as pessoas já estão buscando saber mais. É. Muito obrigada.